Me alegro muito com a sua presença hoje. Sei que Deus te trouxe aqui e há muitos motivos para a gente ser grato nessa noite, amém? Durante essa semana, praticamente todos os dias da semana, eu fui pego nas madrugadas. Inclusive conversei com alguns irmãos nas madrugadas, coincidentemente. E Deus me fez ficar acordado nas madrugadas. Na madrugada da terça-feira, o Senhor me trouxe essa palavra, a qual vou estar ministrando hoje. Na madrugada da quinta-feira, eu acordo a minha esposa 1h30 da manhã e falo para ela: olha, Deus me deu uma estratégia, Deus me deu uma ideia. Essa ideia será divulgada e compartilhada com a igreja. Mas durante toda a semana, enquanto o Senhor me despertava nas madrugadas, Ele derramava um amor furioso, um amor intenso pela sua presença, um amor que me fazia ter prazer nas noites perdidas, um amor que me levava ao centro da sua vontade, um amor que dava sentido à minha vida, um amor que me fazia ter a convicção e a certeza de que Ele não estaria me abandonando nessa estação. Eu queria orar nesse momento, eu queria que você liberasse o seu amor nesse momento, enquanto nós estaríamos orando agora, eu queria que você liberasse no fundo do seu coração o amor que você tem por Ele. Que você repreendesse agora toda distração, todo pensamento longe agora. Que eu possa estar conectado com Deus agora. Você tem muito motivo para se alegrar, você tem muito motivo para ser grato. Espírito Santo de Deus, coloca no nosso coração esse amor furioso pelo Senhor. Esse amor que nos sustenta, esse amor que não nos abandona, esse amor que nos dá visão, que nos dá estratégia, que nos livra no dia mau. Enche-nos, Senhor, com teu amor nesse momento agora. O amor que pagou um alto preço no Calvário para que nós não fôssemos condenados. O amor que nos trouxe de volta a paz, a alegria e a esperança. Esse ano é um ano de promessa, de conquistas, de crescimento, porque o amor nos amou primeiro e nós confiamos no teu amor. Eu oro, Senhor, agora em nome de Jesus, para que toda distração possa cair por terra, que nós possamos ser alimentados pela sua palavra, que a palavra de Deus possa ecoar e ser manifesta nessa noite, em o nome de Jesus, amém. Amém. Vendo minha esposa trazer a palavra do dízimo e das ofertas hoje com um barrigão. Quem viu Júlia antes da viagem, pós-viagem, pôde testemunhar. Joãozinho cresceu um bocado. Daqui uns dias vai estar entre a gente aqui correndo. Eu volto da viagem nos Estados Unidos cheio de amor no meu coração, fui ver meus pais. Eu não volto com o iPhone do ano. Júlia não volta com o iPhone do ano. Eu volto com o enxoval do meu filho feito. O Senhor proveu o enxoval do meu filho. Eu volto vendo meu pai tomar posse de uma nova fase na vida dele, uma igreja que ele está assumindo em Miami, na Flórida. Eu volto com a certeza de que Deus me levou lá para uma missão e a missão foi cumprida. E Ele nos surpreende como sempre. E é assim que Ele vai fazer na tua vida nesse ano. E é por isso que eu gostaria de falar de uma história muito interessante nesse momento. Para você vencer nesse ano, você vai ter que abrir mão do medo. Você vai ter que ser ousado, corajoso. Assim como Deus liberou a palavra sobre Josué, assim você vai ter que ser. Seja forte e corajoso. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Ontem a pastora Júlia trouxe uma mensagem falando um pouco a respeito da história de Moisés. Hoje a gente volta para a história de Moisés. Com Êxodo, no capítulo 3. Iremos ler do versículo 1 até o 14. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. O anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, em uma sarça. Ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo e não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: aqui estou.
Ele disse: não te aproximes até aqui, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o teu Deus, teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito. Ouvi o clamor e conheço os seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Agora, portanto, esse clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com os egípcios que os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que eu te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu direi a eles? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Então Moisés olha para a sarça. Está em Midian, ele olha para a sarça. O que seria uma sarça? Vamos lá, bora entender. Tem gente que olha, sarça ardente, o que é isso? É um arbusto fino. Como é que um arbusto fino não é consumido pelo fogo? Aquilo desperta a atenção dele. Imagine você, um arbusto fino, com fogo, não sendo consumido pelo fogo. É uma obra miraculosa. Moisés estava com as ovelhas. O fogo representava uma ameaça para o seu pasto. Vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Eu preciso fazer alguma coisa. E é nesse momento que Moisés, ele vai em direção à sarça. Só que no momento que ele vai em direção à sarça, ele se encontra com a presença do próprio Deus. E a voz solene, a voz importante, diz para ele: Moisés, Moisés. É um dia comum. Um pastor de ovelhas indo pastorear suas ovelhas. É um dia comum, ordinário. Você está no culto de domingo, faz parte da tua rotina. Mas ele não pode ser encarado como um dia comum. O dia do Senhor é um dia especial, porque onde há a presença de Deus, há espaço para transformação, há espaço para libertação, há espaço para que nós sejamos transformados pela sua palavra e pelo seu poder. E Deus está falando com nós que estamos aqui hoje, assim como foi com Moisés. Quando Deus repete 2 vezes, irmão, Ele tem algo importante para dizer. Foi assim com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Marta, Marta, Samuel, Samuel. Sempre quando Deus tinha algo importante para dizer, Ele reforçava o nome da pessoa. Nessa noite, de repente, Deus está em busca de pessoas a qual Ele está dizendo, te chamando pelo nome, te falando, assim como foi com Moisés: Moisés, Moisés, com uma voz solene, importante, e Ele espera que você venha dar ouvidos a Ele, porque se Deus está aqui, eu preciso reverenciá-lo. Se Deus está aqui, eu preciso adorá-lo. Se Deus está aqui, eu não saio daqui sem que antes eu venha me encontrar com a face do Senhor. Felipe, Guilherme, Douglas, Larissa, Fernanda, é o Deus de Israel que está aqui nessa noite. Eu preciso fazer alguma coisa com essa voz que me chama. Então Moisés escuta a voz de Deus. Só que outras pessoas escutam a voz de Deus. Tem gente que diz que já está acostumado a ouvir a voz de Deus. E aí Jesus, quando Ele vai falar com seus discípulos, Ele vai dizer sobre o preço do discipulado, Ele convoca o povo: vem caminhar comigo, vem sair da sua zona de conforto. É uma convocação, é uma chamada. E aí eu te pergunto nessa noite, se Deus te chamasse para que você pudesse se encontrar com Ele e segui-lo, o que você diria para Ele? Tem gente aqui que diria: não, pastor, claro, se Deus aparecesse para mim hoje e Ele pedisse algo de mim,
eu correria para cumprir com aquilo que ele estivesse me chamando para fazer. Mas a verdade é que poucos assumem a postura de um verdadeiro discípulo. Porque quando Jesus nos chama para segui-lo, ele nos chama para o combate, onde o general continua sendo ele, e nós estamos numa missão. Então não venha me dizer que prontamente você faria, no lugar de Moisés, aceitaria a voz de Deus te chamando, quando muitas vezes Deus te pede algo simples e você não faz. Em Lucas 9, versículo 58, Jesus vai dizer, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O que Jesus está dizendo é, se você quer me seguir como discípulo, espere viver uma vida imprevisível. Vou repetir para que fique claro, tem gente que busca Deus buscando estabilidade, tem gente que busca Deus buscando uma rota calculada. Quando você decide seguir a Deus, você está trilhando por um lugar imprevisível. Enquanto a gente estiver calculando a rota, enquanto estiver tudo bem definido, não entendemos ainda o que é ser um discípulo. E a pergunta nessa noite aos seguidores de Cristo é: por que você segue a Jesus? Responda essa pergunta. Você que está aqui hoje, você que veio ao culto, você que entende que a presença de Deus é real aqui nesse lugar, presta atenção, por que você segue a Jesus? Pastor, eu sigo Jesus porque eu tenho certeza que Ele vai mudar as minhas finanças, eu sigo Jesus porque eu sei que Ele vai mudar a história da minha família. Ele pode fazer tudo isso, mas Ele faz de uma forma imprevisível, Ele faz de uma forma que nos surpreende. E esse ano vai ser para os imprevisíveis, esse ano vai ser para os heróis, esse ano vão ser para aqueles que estão como combatentes em meio à guerra, que entregaram a chave de suas vidas para o Senhor, e declararam: Senhor, eu te amo, e eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas se o meu amanhã estiver em tuas mãos, eu sei que esse caminho é bom, eu sei que a tua vontade é perfeita, eu sei que a tua vontade é agradável, porque a sarça não foi consumida, e o Senhor tem algo para fazer sobre as nossas vidas. Mas por que nós seguimos a Jesus? Tem um pregador nos Estados Unidos que eu amo escutar, o Bishop T.D. Jakes, ele vai dizer: When I walk with Jesus, I lose control. Então quando eu caminho com Jesus, eu perco o controle. Tem gente aqui segurando o controle demais. Jesus está falando para você: olha, entregue o controle, entrega a tua vida, deixa eu cuidar, deixa eu fazer. Está assustador? Está difícil? Eu não sei qual vai ser o próximo passo. Deixa Deus cuidar do próximo passo. Quantos estão comigo? Se Deus cuidar do próximo passo, eu te garanto uma coisa: a gente acaba o ano muito melhor do que da forma como nós começamos. E Moisés então responde: aqui eu estou. Isaías declara: eis-me aqui. E Jesus te pergunta nessa noite: qual é a tua resposta para a convocação dele? É: aqui eu estou? É: eis-me aqui? Quantos aqui estão disponíveis para dizer: Senhor, eis-me aqui, aqui eu estou? Então disse Deus: não se aproxime, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Presta atenção nisso. Se a gente puder resumir a mensagem nesse versículo, todo mundo vai para casa feliz, com a palavra de Deus no coração. Eu posso até parar de pregar, se vocês entenderem esse texto. Tire as sandálias dos teus pés. Eu vou ter que descer porque eu preciso olhar, Cris, para o rosto do povo. Tire as sandálias dos teus pés para falar comigo. Moisés, ele veio de qual região? Do Egito. 40 anos no Egito. E ele era cotado como sucessor de Faraó. Se tinha o nome do Egito para herdar o trono, depois de Faraó era Moisés. Moisés estava acostumado com a cultura egípcia. Na cultura egípcia, havia adoração ao deus Horus. Presta atenção nisso. Faraó, para falar com o deus Horus, ele tirava as sandálias dos pés. Quando Deus fala para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, Deus está falando para Moisés: o papo aqui é sério. A conversa aqui não é uma conversa qualquer. Você está falando com a divindade. Mas pastor, como assim Deus se apropriou de um elemento cultural do Egito? Deus estava querendo estabelecer uma conexão com Moisés.
Tira as sandálias dos teus pés. Agora, para que Moisés pudesse falar com Deus, por que ele tinha que estar descalço? Presta atenção nisso. O filho pródigo, quando ele retorna para a casa do seu pai, o que é que o pai faz com o filho pródigo? Entrega novas sandálias. Por que ele entrega novas sandálias? Porque ele restitui a posição de filho. Quem anda descalço é servo. Quem anda descalço é escravo. O que Deus está fazendo com Moisés é o seguinte: eu quero te entregar novas sandálias, mas para que eu possa te entregar novas sandálias, eu primeiro te quero descalço. Eu primeiro te quero rendido. Eu primeiro quero te ver humilhado aos meus pés. Porque você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com Deus de Israel. O papo é sério. Tira as sandálias dos teus pés. Deus, ele quer nos entregar uma nova porção de unção da parte dele. Deus, ele quer nos entregar uma nova autoridade. Deus, ele quer nos encher da glória dele, encher da graça dele. Mas para que a gente possa receber novas sandálias, a gente precisa estar descalço nessa noite. Agora tire as sandálias. Moisés, papo importante. Tire as tuas sandálias para falar comigo. Quantos aqui estão dispostos a tirar as sandálias? Para que o Senhor possa te entregar novas sandálias. Eu quero novas sandálias. Eu preciso de uma nova estratégia nessa noite. Eu preciso da sabedoria de Deus nessa noite. A minha sandália não me serve mais. Eu preciso tirar essa sandália. E eu preciso me humilhar diante do Rei dos Reis. Ele vai me entregar algo novo. Quantos aqui querem receber algo novo da parte de Deus? Então Deus usa essa estratégia. Diante da santidade de Deus, tiramos as sandálias, humildade. Para receber a unção de Deus, novas sandálias é entregue a cada um de nós. E no versículo 7, o Senhor vai dizer: tenho visto a tua aflição, tenho visto o clamor do seu povo, agora eu vou livrar o povo do Egito e vou preparar uma terra que emana leite e mel. E eis que agora o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Então Moisés vai dizer: quem sou eu? Deus te chamou para um tempo como esse. Eu olho nos olhos de cada pessoa aqui e eu vejo tanta expectativa da parte de Deus. E tem gente que olha para Deus, ao receber uma palavra de Deus, e pergunta para Deus: quem sou eu? Eu não posso. E a resposta de Deus no próximo versículo é: certamente eu serei contigo. Repete comigo: Deus está comigo. Deus está comigo. A resposta de Deus não é porque você é pequeno, não é porque você não está acostumado a liderar. Eu serei contigo. Você vai livrar o povo do Egito. Então disse Deus a Moisés: eis que quando eu for, os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou, que lhes direi? E Deus diz a Moisés então: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. No hebraico, eu sou o que sou significa: eu serei quem eu serei. Eu serei o que eu tiver que ser. No momento da doença, eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. No momento da ausência da paz, eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz. No momento da ausência financeira, eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. Em tempos de guerra, eu sou Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Eu sou o que eu tiver que ser. Então ele vai dizer para Moisés: vá. Se Deus é contigo e ele se adequa às circunstâncias, qual é o teu medo e qual a tua desculpa? O que é que te falta hoje, se você tem a Deus? E a gente canta: só uma coisa me satisfaz. E a gente chora no louvor: só uma coisa me satisfaz. E quando as coisas ficam difíceis, nós esquecemos que em Cristo nós já temos tudo. Se Deus é por você, quem será contra você? Mas qual era o problema de Moisés? O medo. E o medo não pode nos parar nessa noite. E nesse momento, a estratégia do inimigo na vida de muitas pessoas é o medo.
E hoje você vai sair daqui sem medo para crescer na tua empresa, sem medo para coordenar a tua família, sem medo para dar os próximos passos, porque uma vida de intimidade com Deus faz romper o medo. Moisés, vá e eu estarei contigo. E Êxodo capítulo 4, versículo 2, abra sua Bíblia. Êxodo 4, 2. Disse-lhe o Senhor, o que há em tua mão? Ele vai dizer, um cajado. Responde comigo, um cajado. O que é que você tem hoje em suas mãos, nessa noite? Eu te pergunto, o que você tem como instrumento na tua mão hoje? Deus, Ele te faz essa pergunta hoje, o que você tem em mãos? Quando eu comecei o Aja, há 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu tinha uma coisa em mãos, eu tinha minha casa. E Deus falou comigo, abra a porta da tua casa. O que você tem em mãos hoje? Ah, pastor, não tenho nada. Mentira do diabo, você tem a Cristo. Pega um instrumento que você tem na mão hoje, você tem esposa, você tem família, você tem a tua faculdade, você tem um computador, você tem internet. Pega esse instrumento na tua mão hoje e multiplica o crescimento que Deus quer trazer sobre a sua vida. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Suficiente. Você vai fazer o seguinte, Moisés. Lança esse cajado no chão. O que acontece com o cajado? O cajado vira o quê? Uma serpente. Presta atenção nisso. Quando o cajado vira uma serpente, ele lançou sobre a terra, Moisés fugiu da serpente. Versículo seguinte. E o Senhor disse a Moisés, estende a tua mão e toma pela cauda. Presta atenção nisso. Moisés pegou o cajado, lançou sobre a terra. O que é que o cajado virou? Uma serpente. E quando vira uma serpente, ele tem medo, ele foge, ele corre. Aí Deus vai falar com ele, olha, pega pela cauda. Por que pela cauda? Presta atenção. Se Deus falou para Moisés pegar pela cauda, é porque ele tinha que virar. Presta atenção nisso. Quando Moisés vira, presta atenção, a serpente é quem foge dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não deixe com que o diabo possa controlar a sua história. Cresça em cima dele, através do poder que há do Espírito Santo, fluindo através de você. Se ele vier te atacar, pegue pela cauda, deixe com que ele fuja de você. Mas não deixe ele te dominar. Porque não há medo, não há fraqueza, não há nenhuma palavra contrária forjada contra a tua vida, uma vez que nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Assim como foi com Golias e Davi. Imagine vocês, lança, espada. Golias nunca tinha perdido uma batalha. Só que aí tem um menino, jovem garoto, que cresce diante de Golias, dizendo, olha, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu levo a entender que Golias também temeu Davi. O texto não fala isso. Mas o único homem capaz de afrontar Golias foi Davi. Golias não atacou Davi primeiro. Davi cresceu para cima de Golias. Chegou a hora nessa noite de você crescer em cima dos seus gigantes. Nesse lugar de intimidade, nesse lugar de relacionamento com Deus. Nesse lugar onde Deus ele inicia um ano falando com a gente, olha, esse ano no AGE é ano de crescimento. Eu não aceito vocês não crescerem nesse ano. Por quê? Porque a palavra de Deus foi liberada. E se você está desanimado hoje, a pergunta é, qual é o instrumento que você tem na mão? Eu tenho um cajado, eu tenho um computador, eu tenho a minha família, eu tenho alguma coisa. Se você tem alguma coisa, lança sobre a terra e não deixe o inimigo te oprimir, oprima o inimigo. Porque é cenário de guerra que nós estamos vivendo. Mas existe um Deus que já venceu toda a guerra e toda a batalha. E eu estou convicto nisso. Hoje a gente vai pegar a serpente pela cauda. A gente vai olhar para a serpente, a gente não vai fugir da serpente. Nós iremos tratar o inimigo como ele deve ser tratado. Qual é a maneira que ele deve ser tratado? Debaixo dos nossos pés. Porque Jesus pisou na cabeça da serpente e ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Hoje ele está debaixo do meu pé. Hoje ele está debaixo do teu pé.
Não é Ele quem governa a tua empresa, o teu trabalho, a tua família. Quem governa é o Senhor. Deixa Ele fugir de você. Resistiu ao maligno e Ele fugirá de vós. O medo tinha que ser rompido, tinha que ser quebrado. E qual foi a segunda coisa que Deus entrega a Moisés? Deus entrega a Moisés uma pessoa. Quem é a pessoa? Arão. Quem Deus entregou a Moisés? Repete comigo, Arão. E aí eu vou romper com a crença da maioria das pessoas que estão aqui hoje. Vocês podem ficar frustrados, mas eu não estou falando que vocês estão errados. Mas existem linhas teológicas que acreditam de fato que Moisés era gago. Nós pregamos isso. Mas os maiores rabinos e teólogos de Israel vão dizer que a fala dele era pesada, não porque ele era gago, mas porque ele tinha uma debilidade linguística sobre o povo do Egito. Entenda onde eu quero chegar. Quanto tempo Moisés ficou no Egito? 40 anos. Quanto tempo ele ficou fora do Egito? 40 anos. A linguagem dele estava enferrujada. Eu estava semana passada nos Estados Unidos. O Cristo para as Nações me chamou para fazer uma entrevista. Fala sobre a tua história no CFNA e fala sobre a tua história como pastor no Brasil. Eu falei, amém, glória a Deus, aleluia. Vai ser em inglês? A primeira pergunta que eu fiz. Vai ser todo em inglês? Ou sim, vai ser todo em inglês. E aí beleza, a gente começou a entrevista. Chegou um determinado momento que eu falei, como eu respondo essa pergunta da melhor forma com que o povo americano possa me entender? Porque eu praticamente nasci nos Estados Unidos, fui bebê para os Estados Unidos, dos 8 aos 11 anos de idade, morei nos Estados Unidos, mas eu passei muito tempo no Brasil. Ou seja, a minha capacidade linguística foi afetada. A mesma coisa com Moisés. Quanto tempo Moisés passou distante do Egito? 40 anos. Então, da próxima vez que você ver esse texto, você vai pensar, olha, o pastor João pregou uma certa vez que pode ser sim que Moisés fosse um gago, mas pode também ser a necessidade que ele precisava de um intérprete, de um tradutor. E por que isso é importante no cenário da igreja? Porque para que Moisés pudesse vencer o medo, primeiro, Deus entregou a ele um cajado, responde comigo, cajado. E Deus deu a ele também um apoio familiar. Fala comigo, família. Cajado e família. Quando a gente fala sobre igreja, a gente chama a igreja de família. Mas não é porque é bonitinho, não. É porque quando eu preciso de um evangelista top para estar comigo nas ruas pregando o evangelho, eu quero a galera do Ajamor comigo. A galera que Deus entregou um bálsamo, um óleo específico para isso. Vocês já ouviram falar sobre o evangelista Todd White, o maior do mundo? O cara prega para prostituta e drogado, em 2 minutos a pessoa se converte. É um dom que Deus entregou para ele. É algo específico da parte de Deus para ele. Pastor João, você acha que Deus pode usar a sua vida? Eu creio que Deus pode usar a minha vida sim. Mas eu acredito que eu prefiro estar do lado do Todd White para evangelizar do que sozinho. O que eu quero dizer nessa noite é que nós precisamos uns dos outros no combate. Deus nos dá um cajado, aquilo que nós fomos chamados para fazer, e Deus nos dá pessoas, o apoio familiar, o corpo de Cristo, a igreja. Então, eu como evangelista, talvez eu não seja tão brilhante como o Todd White. Eu como área da libertação, talvez eu não seja como pastora Tânia Teresa. Isso é bom. Como ministro de louvor, talvez eu não seja como John, estou longe disso. Glória a Deus, aleluia. Como empreendedor, talvez eu não seja como Felipe e Lorena. Mas Deus nos uniu para que juntos nós pudéssemos fazer com que o reino de Deus viesse a avançar. Cajado e apoio familiar. Cajado e apoio familiar. A pessoa que está do teu lado hoje, ela representa uma resposta de Deus para você nesse tempo. Você não vai caminhar sozinho. Deus te entrega cajado e apoio familiar para que a glória dele desça sobre essa casa, sobre essa cidade, e para que nós venhamos a testemunhar a conversão dessa cidade aos pés de Jesus. Vocês estão me entendendo? Quem eu sou? Eu tenho língua pesada. Eu não sei tocar violão. Eu não sei evangelizar o drogado na rua. Não importa, Deus te dá o cajado e Deus te dá uma pessoa. Você não foi chamado para fazer tudo, não. Você foi chamado para andar em cooperação. Arão foi um grande intérprete.
Agora, o medo só vai ser rompido no lugar de encontro. Moisés teve que se encontrar com Deus na sarça ardente. Nós estamos hoje diante da presença de Deus. E você pode se encontrar com a face de Deus. E você pode ver o plano de Deus nessa estação, nesse tempo. Amém? Amém. Mas a gente precisa querer intimidade com Deus hoje. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. E já entrando no final. Qual é a primeira vez que a palavra Espírito Santo, o termo Espírito Santo aparece na Bíblia? Alguém sabe? Alguém sabe? O termo Espírito Santo. Literalmente, Espírito Santo. Salmo 51. Versículo 10. Pode projetar. O termo Espírito Santo aparece pela primeira vez na Bíblia, nesse texto bíblico. Eu queria a tua atenção, que a gente já está encerrando o momento de ministração. Davi, quando tocava sua harpa, a unção de Deus vinha de tal forma que pessoas eram curadas. Deus vai usar você no seu ministério. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, para que no momento que você faça a vontade de Deus, vidas sejam resgatadas, transformadas e curadas. Amém. A unção descia sobre Davi, o óleo do céu caía, pessoas eram curadas e tocadas e transformadas. Mas chegou um dia que Davi pecou. Davi caiu com Betseba. Davi matou Urias. E aqui eu estou falando do coração do pastor João, no livro de Acrescentares. Não tome isso como uma verdade bíblica absoluta, é o que eu imagino. Depois de Davi pecar, ele ia para sua harpa, tocar a sua harpa, e quando ele soprava o acorde, não acontecia nada. Escuta isso, que isso é muito importante. Quando Davi, um adorador, um homem segundo o coração de Deus, depois de pecar, depois de falhar contra Deus, ele estava com sua harpa, ele não experimentava do fôlego do Espírito de Deus. Até então, o Senhor era chamado de Espírito de Deus, não de Espírito Santo. Ele não tinha mais. Então nós estamos aqui diante de um dos maiores clamores da Bíblia. Um homem arrependido, que vai declarar: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Próximo versículo. Não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Davi teve saudade da unção, da presença de Deus, do fogo do Espírito Santo. Mas ele entendeu que o Espírito de Deus só habitava quando ele estava em um ambiente de santidade. Pois sem santidade, ninguém verá Deus. A primeira vez na Bíblia que o Espírito Santo aparece é na voz de um homem arrependido pelos seus pecados, declarando: Espírito Santo, eu não posso viver sem a tua presença, eu me arrependo dos meus pecados, vem habitar em mim com a beleza da tua santidade. Porque sem intimidade, sem relacionamento, sem arrependimento nessa noite, nós não iremos ter um encontro com o Espírito Santo. Então o clamor nessa noite é: eu posso viver sem dinheiro na minha conta, eu posso viver sem a minha família, eu posso viver sem tudo, eu só não posso viver sem o Espírito Santo. Esse é o desespero da minha alma. Pois assim como a costa anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Chega de amar Jesus de qualquer jeito. Nessa noite, Deus fala com você pelo teu nome: Moisés, Moisés, João, João, Júlia, Júlia, Nicolas, Nicolas. Tira a tua sandália, porque esse lugar é um lugar santo. Eu te quero rendido, eu te quero prostrado, eu quero fazer de você um vaso novo. Pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não importa, quando Deus te pega descalço, Ele pega para tratar você, Ele pega para te dar uma nova sandália. Você precisa clamar nessa noite: eu posso viver sem tudo, eu só não posso viver sem o Espírito Santo. Quinta-feira, 1h30 da manhã, Deus me deu uma ideia para a igreja, a qual vai ser revelada para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: esse projeto já deu certo, porque não veio de mim. Eu não sou bonzão.
Os maiores pregadores, ministros de louvor que eu já conheci na vida, foram os caras mais humildes que eu já tive a presença de conhecer. Foi como José, que declarou: não sou eu que vou interpretar o sonho, mas o meu Deus. Decida calçar a sandália da humildade hoje, e veja Deus te colocar em lugares altos. O que Deus me trouxe na quinta-feira vai mudar a estrutura dessa igreja. Não porque o pastor João teve o sonho. Escuta, a ideia é boa, é muito boa, é uma ideia sábia. Eu vou me reunir com os irmãos, com algumas pessoas. Deus vai fazer acontecer. E quando Deus fazer acontecer, vocês não vão me parabenizar. Vou repetir, eu estou falando isso com ousadia, com coragem. Quando isso acontecer, eu não quero ouvir um parabéns de uma pessoa, porque a glória é toda dele. A glória é de Deus. O que Ele vai fazer na tua vida não vai ser sobre você. Vocês estão me entendendo? Se coloque de pé, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Moisés, Moisés. Maria, Maria. Cleiton, Cleiton. Jonatas, Jonatas. Tiago, Tiago. Davi, Davi. João, João. Escute Deus chamando pelo nome nessa noite. Escute a voz de Deus querendo bater um papo sério contigo nessa noite. Se Deus está aqui, a tua atenção e a tua reverência deve estar direcionada a Ele. Tira as sandálias dos teus pés. Deus falou com Moisés, e adivinha com quem Deus falou para tirar as sandálias dos pés também na Bíblia? Com Josué. Moisés e Josué, tira as sandálias dos pés. Seja forte e corajoso, porque aquilo que eu tenho para te entregar como novas sandálias é para livrar o teu povo, é para dar direção à tua família, é para que você possa pegar esse cajado, é para que você possa ter apoio com a tua igreja, é para que Deus possa te introduzir a pessoas, te apresentar a pessoas que vão mudar o destino da tua cidade. Mas pastor, eu tenho estado tão longe, eu tenho pecado contra o Senhor. Sem intimidade, sem santidade, ninguém verá Deus. Que nessa noite nós possamos clamar como Davi: não retire de mim o teu Santo Espírito. Quantos aqui conseguem estar descalços nesse momento? Eu falo de um sentido espiritual mesmo. Quantos aqui conseguem tirar as sandálias dos pés nesse momento? Deus quer te dar novas sandálias. Deus quer colocar um anel no teu dedo. Mas Deus te quer descalço agora. Deus quer você longe dos teus achismos, das tuas expectativas humanas, daquilo que você acha que é capaz de fazer. Deus quer capacitar você nessa noite. Deus quer que você resista à voz do inimigo sobre a sua vida. Deixe ele fugir de você. Pare de ser oprimido pelo medo. Deus não nos deu o espírito do medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Fala para o monte, mova-se o monte. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode declarar, e o monte irá se mover diante da glória de Deus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, eu oro pelos irmãos que estão aqui nessa noite, descalços, humildes, nus diante da tua presença. Faz de nós um vaso novo em tuas mãos nessa noite. Pega o teu cajado, irmão. Pega o teu cajado e lança o teu cajado, e veja o mar se abrir, porque Deus te chamou para um tempo como esse, e Deus te chamou como um vencedor. Deus te chamou como um libertador. Então não temas, tem de bom ânimo, se arrependa. Espírito Santo, vem habitar em nós, mas não nos deixe imundos, não nos deixe sujos, contaminados, não nos deixe entristecer o Espírito Santo com o nosso pecado, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Deus é o amor segundo esse texto, e ele lança o medo, ele lança o pecado.
E Ele nos dá novas vestes. Ele nos dá novas sandálias. Pega o teu cajado, lança o cajado e veja esse mar se abrir, meu irmão. Tenha fé, tenha coragem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus da tua família, não apenas hoje, mas para todo sempre. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele nos ama, Ele te ama. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos.